Bom, irmãos, então, nós estamos explicando aqui sobre a questão de coisas compostas, né? Ou seja, coisas que são três e são unidades compostas. Nós temos aqui a água, nós temos o átomo, nós temos as forças armadas, né? Que compõem uma só unidade, podemos falar dessa forma, e nós temos o tempo, que é o passado, presente e o futuro. E temos outros aí, irmãos. O nosso irmão Jorge, ele falou domingo, a irmã Patiela, ela falou que não compreendia, mas quando falou sobre a questão de Deus ser um, mas na questão de o homem, né, os dois sendo uma só carne, ela começou a compreender, né? Então, o irmão Jorge, na escola dominical, ele falou assim: pastor, eu não tenho dificuldade nenhuma para entender coisas ali que se prefigura numa só humanidade, porque ele era espírita, né? E no espiritismo existe uma entidade lá, só para ter um exemplo, é só um exemplo, tá? Uma entidade lá que são 10 num só, 10 em um só. Se eu não me engano é Ogum ou é Exu, né? Exu, aí tem Exu Caveira, Exu não sei o que. Hoje ele não pôde, ele talvez vai chegar atrasado, mas eu queria até que ele falasse aí. São 10 em um. E ele falou: olha, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender a Trindade, porque lá eu tive essa experiência de acreditar que 10 coisas pode estar ali englobado em um, né? Eu sei que pode ter aí divergência sobre essa situação, mas a Trindade, irmãos, é difícil de entender, porque eu já falei e vou tornar a repetir: a Trindade, ela é um mistério, ela não é um enigma, ela é um mistério, tá? E se é um mistério, irmãos, as coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem a Deus. Então o que tem na Bíblia Sagrada, é pra gente, né? Pronto, né? Então, e eles aceitam isso aí, as pessoas aceitam isso aí. E quando se fala aqui na igreja, né, não que eu estou comparando, quando se fala sobre essa questão, né, de que 3, né, se personifica ali em um só Deus, tá? Aí é difícil de entender, né? Aqui nós temos esse exemplo aqui. Mateus 28, 19 vai dizer: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali são 3. Os unicistas querem colocar que não, ali está dizendo em nome, e está no singular em nome, né? Ali não tem nada a ver isso aí, irmão. É Jesus que está dizendo ali, né? Mas o batismo, ele tem que ser no nome dessas 3 pessoas aqui: Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui temos, irmãos, Deus, né? Nós observamos que o Pai, ele é Deus, o Filho, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai, e o Pai não é o Espírito Santo, tá? Nós temos que fugir disso aqui. Hoje eu estava vendo ali um rápido debate ali de um unicista aí famoso aí, né? Não vou falar o nome dele, conversando ali. Irmão, se a gente se embanana muitas vezes para falar sobre a Trindade, o unicista é que estava perdido igual um cego em tiroteio, porque, irmãos, eles pegam alguns versículos ali, mas Jesus vai dizer, e um versículo que ele não conseguiu responder foi aquele texto que nós vemos aqui, que Jesus falou, né? O testemunho de 2 é válido, e tem 2 aqui que testemunham. O Pai dá testemunho de mim e eu dou testemunho do Pai. Então Jesus mesmo vai dizer: o Pai é uma coisa, é um ser, e eu sou outro ser, tá? Então só recapitulando sobre essa situação. Vamos então para a segunda aula. Vou dar uma corrida aqui.
hoje nós estaremos falando sobre a teologia, tá? Que é basicamente a doutrina de Deus, tá? Nesse caso aqui, não especificamente aqui nós vamos falar sobre o Pai. Quem é o Pai? Como é que é a pessoa dele? Irmão, presta atenção. Qual dos três aqui que ele se deu a conhecer fisicamente? Qual dos três? O Filho, tá? Então o Pai, ele é mistério, tá? O Espírito Santo, a gente vê o Espírito Santo? Não, né? Aí alguém vai fazer uma pergunta: quando chegar lá no céu? Irmão, quando chegar lá no céu, tudo é mistério também, tá? Quando chegar lá no céu, vamos ver os três. Eu não tenho receio nenhum de falar que nós vamos conhecer o Pai, que nós vamos conhecer totalmente o Filho, que nem hoje nem o Filho que se revelou em carne a gente conhece direito, né? E nós vamos conhecer o Espírito Santo também. Eu creio dessa forma. Irmão Lucas, levantou a mão? Ah, tá. Então, tem gente que fala aí, chegar lá vai, igual o pastor falou aqui, vamos chegar lá do céu, vai ter um Deus com 3 cabeças. Isso aí, irmão, é bobagem. Isso aí é para zombar da Trindade. É para zombar da Trindade, fazer chacota com a Trindade e fazer chacota, irmãos, com o Espírito Santo. E quando se faz chacota com o Espírito Santo, corre-se o risco de estar blasfemando, corre-se o risco de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Não sou eu que vou falar se essa pessoa blasfemou ou não, Deus sabe e ela também, tá? Então nós vamos falar sobre a doutrina de Deus ou Pai, né? João 17, versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único. Esse único aqui, irmãos, aí nós vamos lá para o errado, tá? Único, mas no plural, tá? Que conheçam a ti que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, o próprio Jesus, ele vai dizer aqui que o Pai é um e ele é outro também, tá? E ele está falando aqui como filho. Ele está falando aqui como filho. Então, irmãos, o que tem para se conhecer de Deus, né? O Pai foi revelado. Foi revelado. Mas preste atenção, eu falei aqui na aula de bibliologia. Qual é o tema central da Bíblia Sagrada? Jesus Cristo. É Jesus, irmãos. Ah, está desfazendo do Pai. Não está desfazendo do Pai. Ah, está desfazendo do Espírito Santo. Não está desfazendo do Espírito Santo. É porque quem operou a obra da salvação ali na cruz se chama Jesus Cristo, tá? Então, irmãos, tudo vai para Ele, tudo é por Ele, é por meio dEle, tudo acontece, tá? Então, irmãos, por isso que Jesus, ele vem aqui como Deus e ao mesmo tempo 100% homem também. Há muitas coisas que Jesus, ele abriu mão de realizar, isso aí nós vamos ver na próxima aula, por ele ser Deus, mas ele não deixou de ser Deus por causa disso, tá? Então ele estava aqui 100% homem, ele teve fome. Deus tem fome? Não, mas ele 100% Deus, 100% homem, ele teve fome, ele teve sono, ele suou sangue, tá? Ele teve fadiga, possivelmente ele teve íngua, né? Essas ínguas que a gente chama mesmo, que a gente tem quando estamos doentes. Ele teve febre, irmão, ele teve calafrio, ele teve tudo isso. Ele 100% homem, né? Então vamos aqui para o panorama da nossa matéria que nós vimos, né? Nós vamos estudar a doutrina, já estudamos a doutrina da Trindade, a doutrina de Deus Pai,
aí a próxima agora, depois, na próxima segunda-feira, a doutrina de Jesus Cristo, que nós chamamos de Cristologia. Depois nós vamos para a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. A primeira parte aqui, não sei se alguém já teve a curiosidade aí, nós vamos ver quem é o Espírito Santo, mas na segunda parte nós vamos ver como atua o Espírito Santo, né? Irmão, o esboço da nossa lição, da lição de número 2, nós vamos aqui para a introdução, depois nós vamos ver o que é a teologia, depois nós vamos falar aqui, irmãos, de algumas heresias no campo da teologia, depois nós vamos ver aqui, irmãos, o que prova a existência de Deus. Nós vamos observar aqui, irmãos, que há possibilidade de se ter conhecimento de Deus. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus, e vamos encerrar aqui com alguns nomes de Deus aqui, né, que encontramos na Bíblia Sagrada, tá? Vamos aí para a introdução, e aí eu fiz questão de colocar aqui também, teologia ou teontologia, qual a diferença, né? Não está aí essa nomenclatura aí, foi eu que coloquei, mas aí, irmãos, nós podemos observar que na lição aqui já fala, teologia. O que é a teologia? Doutrina que trata a pessoa de Deus, o Pai, mas também é conhecida desde antes de Jesus como a ciência das coisas divinas. Quem iniciou, irmãos, com essa palavra teologia, por incrível que pareça, não foi um cristão, né? Foi Platão. Ele que iniciou essa palavra teologia por causa dos deuses, né, que existiam para os gregos. Então a teologia, ela, a grosso modo, ela não quer dizer exclusivamente a doutrina que estuda somente Deus. Não. Nós vamos ter aqui o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, nós estamos fazendo teologia. E teologia aqui nós vamos fazer até o final, nós não vamos falar apenas de Deus, nós vamos falar de outras coisas também. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre teologia, aprendendo teologia, né? Então foi Platão que falou sobre isso aí. A palavra vem do grego theos, né, que é Deus, mas preste atenção, quando eles falavam lá, eles estavam falando de Zeus, eles estavam falando lá de Hermes, eles estavam falando lá, né, de Hércules, eles estavam falando lá dos deuses gregos, eles lá atrás. Mas essa palavra veio também para o cristianismo, tá? Então, vem do grego theos e da palavra logos, que significa estudo, palavra ou discurso, tá? Como hoje o vocábulo teologia tem várias acepções, pode-se imaginar um curso, como eu falei aqui, um departamento de teologia da igreja, que aí é um departamento que é responsável para ensinar, né, a Bíblia Sagrada para os irmãos, né? Também pode ser uma disciplina, nós estamos estudando aqui uma disciplina de teologia, pode ser também uma matéria, né? E aí, irmãos, por causa disso, criou-se uma outra palavra, que é a teontologia, tá? Quase não se fala essa palavra. Por quê? Porque a teontologia, ela tem por objetivo diferenciar a teologia das coisas de lá de fora para a teologia de Deus, tá? Como nós vamos explicar aqui. Então, a fim de definir melhor a doutrina de Deus e evitar ambiguidades, né? Então, o que é a teontologia? A teontologia é a doutrina que trata do estudo do ser, da pessoa de Deus. Aí diferenciou, irmão. Agora nós não estamos falando aqui de Zeus, nós não estamos falando aqui de um departamento, nós não estamos falando aqui de uma matéria, nós estamos falando aqui da pessoa de Deus. Quando se fala então em teontologia, é o estudo que
se aplica para entender as coisas relativas à pessoa de Deus, o ser de Deus, né? No caso aqui, de Deus o Pai, mas pode ser também atribuído a Jesus Cristo como Deus, tá? Como Deus. Por quê? Porque muita coisa no Antigo Testamento, nós vamos ver isso aí, se eu não me engano, em Cristologia, no próximo, nós vamos ver que lá, quando falava no Antigo Testamento sobre Jeová, algumas frases, no Novo Testamento vai repetir para Jesus Cristo, tá? Então, tudo ali está abarcado, né? Vem do grego, a palavra teontologia, vem do grego theos, que é Deus, ontos, que significa ser, ente, e automaticamente logos, que significa estudo, palavra ou discurso. Então, irmão, o que é teontologia? Que estuda o quê? O ser, não esqueça dessa palavra, o ser, ontos. Ontos é ser, tá? Não saia dizendo para os irmãos aí, ou alguém perguntar, não vai falar, eu estou estudando teontologia lá, né? Não, fala assim, curso de teologia mesmo, não tem problema nenhum. Isso aqui foi criado apenas para definir aqui que existe uma área do estudo dentro da teologia que estuda a pessoa de Deus, tá? Vai ter que explicar, tá bom? A doutrina de Deus pois, o principal assunto da teologia sistemática, ou de qualquer sistema teológico, é o ponto de partida que norteia todo o ensino teológico. Irmão, se você vai estudar qualquer coisa da Bíblia Sagrada, tem que começar pela teologia, tem que começar pela doutrina de Deus. É lógico, qual foi a primeira lição que nós estudamos? Bibliologia, mas isso não desfaz, tá? Mas por que bibliologia entrou em primeiro lugar? Porque a doutrina, a teologia está dentro da Bíblia Sagrada, mas não é maior do que a própria doutrina de Deus, tá? Então a doutrina de Deus está em primeiro lugar, sabe por quê? Porque Deus, ele se revelou. Tudo que nós aprendemos é Deus revelando aqui dentro da palavra de Deus. Então, para se começar a estudar, necessariamente na cabeça nós temos que colocar a doutrina de Deus, a teologia, tá bom? É o ponto de partida que norteia todo o ensino teológico, tá? Qual a fonte da teologia? Eu acabei de dizer, né? Não tem outra, irmão. A fonte da teologia é a palavra de Deus, tá? É a palavra de Deus. O livro dos irmãos aí vai falar assim, ó: qual a fonte da teologia? Como a fé cristã não irracional, o Senhor Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus com o nosso entendimento. Aí o texto que nós lemos aqui, ó: essa fé não anula a inteligência, nem mata o nosso pensamento. Jesus vai dizer aqui, ó, que conheçam a Ti. É o desejo de Jesus Cristo. Agora, irmãos, por incrível que pareça, nós encontramos ainda pessoas que têm um pensamento assim: não, teologia mata, né? Eu começar a fazer teologia, eu vou morrer espiritualmente. Morre espiritualmente mesmo se você não é convertido, se você é mente fraca, se você não tem firmeza, tá? E depende do que você está aprendendo também. Tem algumas escolas teológicas aí, irmão, que o objetivo é desviar as pessoas mesmo, começar a duvidar de Deus, começar a duvidar das coisas de Deus, e por aí vai. E eu encontrei uma vez uma pessoa dizendo que a letra mata e o espírito vivifica, dizendo que a letra, no caso aqui, é fazer teologia. E se você pegar o texto anterior, vai dizer que é a letra da lei. Mostrou que ele próprio não lê a Bíblia Sagrada, mostrou que ele não estuda a Bíblia Sagrada. E com isso, irmão, pode reparar, a maioria dessas pessoas que tem esse pensamento
não gosta de escola dominical e não gosta de culto de ensino. Automaticamente, não gosta. Justamente, irmão, porque ele tem o seu próprio jeito de pensar. E tendo o próprio jeito de pensar, irmãos, aí vai sair só bobagem. Irmão, aí dá oportunidade, vai falar, pega igual aquele caso lá, né, do cidadão que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu tenho chamada para pregar, pastor. E ele era boia fria, né? Ele vivia ali na área, né, de cortar cana. E aí ele chegou e falou: pastor, eu tenho chamada para pregar. Aí ele: é mesmo, irmão? É? Então, aí ele: mas por que você tem a chamada para pregar? Não, eu estava hoje à noite dormindo e eu vi, né, assim no sonho, lá no céu, lá a letra dizendo assim: VCC, 3 letras, VCC. Aí ele: é, irmão, e o que foi que Deus te revelou? Não, eu tenho certeza que ali é Deus falando assim, ó: vai, Cristo chama. Aí ele: é mesmo, irmão? É. Então prega aí, varão, faz uma pregação para mim. Eu estou aqui na área da nave da igreja aqui, faz uma pregação para mim. Irmão, ele começou ali com o samaritano, né, com o homem que foi descendo ali, né, para ir para Jerusalém, e ele foi fazendo um mexido, porque não tem como eu trazer para os irmãos, e foi fazendo, e entrou em Elias, e entrou na viúva de Sarepta, e entrou ali, né, em Judas, e entrou naquilo, e foi fazendo um moidão ali, né, e tal. Aí quando ele terminou de pregar, aí ele olhou para o pastor e falou: e aí, pastor, Cristo está me chamando mesmo para pregar? Aí ele falou assim: irmão, aquela letra que estava lá, aquelas 3 letras lá, não é vai Cristo chama, não, é vai cortar cana, né? Você não tem a chamada para isso, né? Então, irmãos, infelizmente existem pessoas com esse pensamento tão baixo, de ficar assim, e quando uma pessoa quer aprender, começa a satanizar a pessoa, a satanizar. Não, irmão, eu tenho que aprender. Irmão, se a gente fosse pegar o judeu mesmo, desde pequenininho, ele conhece o Pentateuco de ponta a ponta, tá? E isso, irmãos, é uma vergonha para nós, evangélicos. Nós carregamos a Bíblia e nós não conhecemos a Bíblia Sagrada. E aí nós não conhecemos o Deus da Bíblia Sagrada também. Porque Jesus, ele vai dizer: olha, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti como Deus único e verdadeiro, tá? Então é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Agostinho de Hipona, ele dizia que é preciso crer para compreender. É preciso crer para compreender, em referência a Isaías 7, versículo 9, que diz lá: se o não credes, certamente não ficareis firmes, ou seja, não compreendereis, como está na Septuaginta. Então, irmãos, eu preciso crer em tudo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, para eu poder compreender. Se eu começar a ler a Bíblia Sagrada com um pensamento de dúvida, irmão, eu não vou sair do lugar, eu vou me tornar um herético, né? Então, é preciso compreender. A Bíblia vai dizer que o meu povo perece por falta de quê, irmão? Não é por falta de oração, né? Por incrível que pareça, não é por falta de oração, não. É por falta de conhecimento, tá? Tem que conhecer. O próprio Jesus Cristo diz: examinais as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. Ele mesmo vai dizer isso aí. Nós temos que examinar a Bíblia Sagrada, né? Portanto, embora haja fontes secundárias que podem nos ajudar, existem livros, irmãos, eu ia trazer hoje aqui, esqueci. Eu tenho lá em casa a Teologia Sistemática de Stanley Horton. Irmãos, ótimo, irmãos, uma teologia sistemática abençoada. Por quê? Porque a perspectiva dela é pentecostal, tá? O Stanley Horton é um pastor pentecostal dos Estados Unidos, mas é um pastor
pentecostal. A teologia sistemática dele, ela é na perspectiva que nós temos que aprender, tá? É lógico, você pega outras teologias sistemáticas aí, irmão, você tem que ler ela já com o pé atrás. Você tem que ter cuidado com algumas teologias aí, porque muitas delas aí são alguns pastores com outras linhas de pensamento, tá? A fonte principal, primária e primacial do estudo teológico é sem dúvida a palavra de Deus. Quer conhecer a Deus, irmão? Palavra de Deus, é a palavra de Deus. O que tem para ser revelado por Deus é a palavra de Deus, tá? E não é por causa disso aí, muitas vezes, irmãos, que existem quadros por aí, onde tem um velhinho lá no céu, de cabeça bem branquinha, né? Todo barbudo, um senhor de uns 80 anos, né? 90 anos, e eles falam ali que é Deus, né? Um senhor lá no céu, todo, né? E tal. Irmão, Deus não é velho. Deus o Pai não é velho, não é um Papai Noel, né? Barbona até aqui assim, todo cabelo grande assim e tal, e alguns ainda colocam até um triângulo na cabeça dele e tal. Não, irmão, a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito, o próprio Jesus vai dizer isso aí. Como que o Espírito envelhece? Ele está mais ali para Zeus, né? Parece que até é uma figura de Zeus. Não, de maneira nenhuma, né? Então vamos aí, irmãos, vamos entrar aqui nesse segundo ponto, que ele tem muita coisa para nos ensinar, que são as heresias no campo da teologia, tá? Irmãos, algumas dessas aqui, teve época que eram bem fortes, mas a maioria aqui, irmãos, a maioria não, todas essas aqui ainda existem, tá? Ainda existem. Tem alguns nomes aí que dão, né? Modifica alguns nomes, mas elas acabam sendo todas essas heresias aqui. Então nós temos aqui o agnosticismo, nós temos aqui o ateísmo, nós temos aqui o deísmo, com D de dado, tá? O deísmo, nós temos o evolucionismo, que já falamos aqui em uma outra aula, nós temos aqui o enoteísmo, nós temos aqui o materialismo, nós temos aqui o monismo, nós temos aqui o panteísmo e nós temos o politeísmo. Alguns aqui os irmãos já vão saber de cor e salteada aí, né? Alguns, mas vamos dar aqui, falar alguma coisa sobre esses aqui. Uma grande heresia, irmãos, que ela é encoberta aí, e que existem aí, principalmente em algumas faculdades, em alguns lugares aí, é o agnosticismo. Muitas pessoas não falam que é agnóstico, tá? Eles se intitulam uma outra coisa, tá? Mas o agnosticismo você vai encontrar, você vai saber quem é uma pessoa agnóstica, né? O termo agnóstico vem do grego agnosis, ou seja, que indica no grego negação, ou sem, né? Sem, negação, ou privação, né? E gnosis, que significa conhecimento. A palavra gnosis em si, ela não é uma palavra errada não, ela simplesmente significa conhecimento, tá? O que esses homens aqui pregavam e ainda pregam? Consideravam-se neutros sobre o assunto em relação a Deus, não negavam e nem afirmavam a existência de Deus, mas negavam que é impossível conhecer a Deus. E quando foi mesmo que iniciou o agnosticismo como uma doutrina, como um ensino? No século XIX. A gente pensa que foi lá atrás a doutrina, mas ele já estava presente lá no Novo Testamento, tá? E sempre esteve presente. É uma pessoa que diz o seguinte, que Deus, ele pode até existir, mas nós não podemos ter conhecimento dele, tá? Nós somos
agnóstico, ou seja, sem conhecimento de Deus, tá? Os agnósticos são isso aí. Então eles pregam que nós não temos como saber quem é Deus, quem é a pessoa de Deus. Por isso está aqui encabeçado, por causa desse problema aqui, irmãos, de negar a teologia, de ser contra a teologia. Não tem como a gente conhecer, tá? Mas o que está escrito na palavra de Deus, e há como nós detectarmos muita coisa de Deus. A outra heresia aí é o ateísmo, né? Que não precisa nem ficar aqui, né, muito tempo aqui. O que é o ateísmo? É sem Deus, tá? O A aqui é sem, né? E Deus. Ateísmo, sem Deus, negação de Deus. Enquanto eu vou perguntar aqui para a irmã Fernanda, um irmão abra aí por gentileza em Efésios, capítulo 2, versículo 12. Efésios 2, versículo 12. Eles acreditam, isso que eu falei, que eles até, que Deus, ele pode até existir, mas que o homem não tem como chegar até a presença dele, não tem como ter conhecimento de Deus. Diz o louco, o nécio no seu coração, não a Deus, né? Nesse caso aqui nós estamos falando sobre o ateísmo em si. Os agnósticos, eles podem ser até pessoas que se dizem religiosos, mas eles negam unicamente que você não tem como encontrar a Deus, não tem como você se achegar a Deus, não tem como você ter conhecimento nenhum de Deus, né? Quem é a pessoa de Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, eles negam Deus, tá? Nesse ponto assim de negar o conhecimento, tá? O conhecimento, então somente. Pleno conhecimento. E Paulo, nós vamos ver aqui para frente, que ele bateu contra os agnósticos numa vez, que nós vamos ver aqui. Já, sim, pastor, pode falar. Não, ele fala que na verdade eles ficam em cima do muro, né? Exato. Quando eles veem que já passou daquele momento nacional, eles... Já é o contrário, irmã Fernanda, de gnóstico. Por incrível que pareça, né? E o gnóstico é um problemático também. Porque João, ele bateu muito de frente contra os gnósticos. Já é diferente. O agnóstico diz que nós não conhecemos a Deus, não podemos conhecer a Deus. O gnóstico diz que só eles conhecem a Deus, tá? E conhece a Deus na sua plenitude. E um dos maiores problemas dos gnósticos era o quê? Negar que Jesus Cristo veio em carne, dizendo que Jesus ele veio em espírito. E João bateu de frente na época com esses gnósticos, tá? Então o agnóstico é sem Deus, ou seja, não tem como você conhecer a Deus. O gnóstico não, eles arrogavam que eles conheciam tudo de Deus. E nós vamos entender aqui, irmãos, que Deus 100% você não pode conhecer. Um pouco mais para frente, tá? Efésios 2:12. Ó, o finalzinho aí, não tendo esperança, essa palavra aí, e sem Deus, é a palavra ateu, na Bíblia Sagrada, viu? É a palavra ateu, isso aí, sem Deus, é ateu, tá? Ou seja, eu não aceito Deus, eu não vejo que vocês estão aí falando sobre Deus, esse Deus aí não existe. E o ateu, irmãos, ele é tão inescrupuloso que ele fica sempre te afrontando. Agora, se ele é um ateu, por que ele não guarda isso para ele? Ele sempre tem que ficar
Não existe Deus. Não existe Deus. Parece que ele está querendo provar que não existe Deus. Todo ateu é desse jeito, irmão. Todo ateu, ele fica, não existe Deus. Ele fica ali, né, fazendo teses para defender. Se ele não crê que não existe Deus, por que ele está defendendo? Né? Então o ateu, né, o ateísmo é isso aí. E aí nós temos, irmãos, o deísmo. Preste atenção, não confunda com teísmo. T de tatu, teísmo. Teísmo, irmãos, é crer em Deus, tá? O deísmo é diferente. Né, no caso aqui, o teísmo, o T, né, com T de tatu, é a crença em um Deus pessoal. Mas o deísmo era diferente. Eles ensinam que Deus existe, mas é impossível ter comunhão. Aí está falando aqui, irmãos, de comunhão com Ele. O que eles pregavam, irmãos? Deus fez o homem, pôs aqui na terra e falou assim, ó, se vira, tá? O que os deístas eles pregam é que Deus deixou o mundo à sua própria sorte. Ele até fez, mas deixou eles, olha, vocês aí vão se virar aí, tá? Exatamente, mas isso também tem muito a ver com os deuses gregos, porque os gregos criam que Zeus, que todos aqueles deuses ali, e muitos deuses, irmãos, não tinham contato com o ser humano, e não podiam ter contato com o ser humano. E os deístas aqui, eles creem que Deus ele não tem essa comunhão, não pode ter esse contato com o homem. E aí ele dá até um exemplo aqui do relojoeiro, né? O relojoeiro que faz um relógio à corda, né? Dá a corda ali e agora, pronto, pode levar. Meu pai tinha uns relógios à corda, irmão. Ele não parava não acabava a bateria daquele negócio, né? Os primeiros relógios era desse jeito. A corda, né? Mas o que eles falam ali é justamente isso: deu corda e vai embora, nunca mais quer contato com ele. Aí uma hora vai acabar a corda aí, vai morrer, mas Deus não tem contato e o homem não tem comunhão com Deus. Então deísta é um pouco parecido com o caso dos agnósticos aqui. Paulo teve um atrito com eles ali, eram os epicureus, lá em Atos capítulo 17, ali ele teve um atrito com dois grupos, os epicureus e os estoicos, está lá, 17, 18, Atos 17, versículo 18, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles tinham também, por Deus ter, e no caso aqui o deísmo, é um grande problema. Se Deus fez o homem e deixou ele à própria sorte, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar, eu posso fazer o que vier à telha, porque Deus não está nem aí para mim. Então os epicureus, lá em Atos capítulo 17, né, eles chegaram e viram Paulo lá falando sobre o assunto lá, né, de Deus, e ele falou assim: o que esse paroleiro quer dizer aí? Paroleiro é o contador de história. O que esse paroleiro aí está querendo dizer? Vamos ouvir ele, porque ele, irmão, se alguém chegasse ali olha, eu tenho uma novidade para contar, uma novidade espiritual, aí todo mundo parava para ouvir ali, porque eles eram dessa forma. E tinha os estoicos. Os epicureus, eles colocavam o prazer do homem em primeiro lugar. Os estoicos não, já falavam que o prazer tinha que ser totalmente eliminado, de uma forma que a pessoa não podia ter prazer nenhum nessa terra, seja qualquer tipo de prazer, tá? Vamos aí para o próximo. Aí existe a diferença aqui, não está aí na lição dos irmãos. Epicureus, seguidor do filósofo Epicuro, que criou a filosofia ética que
faz do prazer o ideal da vida, está lá em Atos 17, versículo 18, né, quando Paulo teve um embate com eles. E os estoicos eram seguidores de Zeno, outro filósofo, filosofia em que a vida ideal se conformava com a natureza da qual a maior expressão era a razão, nesse caso aqui, o logos, né? O pensamento em si. Eles eram bem centrados, né, na questão de ler, de meditar, mas nas coisas lá daquela época. E uma característica dos estoicos é que eles eram panteístas, tá? Eles criam em todos os tipos de deuses. Por isso que Paulo, ele vai chegar ali e ele vai ver ali naquela praça ali, né, vários tipos de deuses, porque eles adoravam todos os tipos de deuses. E aí Paulo encontra ali onde estava escrito ao Deus desconhecido, e é aqui que ele entra. Ele não precisou chutar santa, né? Ele não precisou xingar, não. Ele falou: ei, esse Deus que vocês estão colocando assim, ó, ao Deus desconhecido, eu conheço ele, viu? Aí pronto, irmão, todo mundo ali foi, parou. Mas quando ele falou sobre a ressurreição dos mortos, ele falou: ops, depois nós vamos te ouvir sobre isso aí, porque eles não criam na ressurreição dos mortos, né? E aí nós temos aquele mesmo assunto que a irmã Fernanda levantou aqui daquela vez. Aí outro problema aqui, outra heresia que bate de frente com a teologia é o evolucionismo, tá? O que eles pregam? Organismos biológicos evoluíram num longo processo através de muitas eras. Teoria da evolução é chamada de teoria da evolução natural ou darwinismo, tá? O que eles pregam? Que por causa da sobrevivência, os mais fortes sobrevivem, mas sobrevivem criando mutações, né? Transformando em uma outra pessoa. É lógico, ele crê que isso aí demorou um bom tempo, mas aí entra naquela mesma questão daquele dia. Por que hoje nós não evoluímos, irmãos? Nós, seres humanos. E desde 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 anos atrás, o homem, ele é o mesmo até hoje. É lógico, cai a careca, né? O cabelo fica careca, né, irmão Sena? E outras coisas aí, desbota e por aí vai. Mas evoluir, por isso que toda vez, irmão, nós deveríamos ter asas. Então, já que é para evolução, nós deveríamos ter asas. Deveria acontecer algo, mas pelo que você está observando, o homem não está evoluindo, ele está regredindo, de ruindade, de tudo que não presta, infelizmente, né? E, irmãos, eu vou mostrar aqui duas gravuras sobre a questão do evolucionismo, mas porque eu coloquei aqui o enoteísmo. Enoteísmo não deve ser confundido com monoteísmo, tá? O enoteísmo vem de en, que significa um, e teos, Deus. Mas preste atenção aqui, o enoteísmo, ele prega o seguinte, que Deus existe, mas Deus, ele existe no meio de outros deuses. Aí você escolhe o Deus que você quer servir. É lógico, eles vão falar de Deus, eles vão, né, dizer que Deus é diferente, de não sei, mas eles dão liberdade para você escolher o Deus que você quiser. Parece um pouco com o politeísmo, tá? Maçom, né? Exatamente. E eu conversando com um chefe meu que era maçom, eu perguntei se existia pastor crente, pastor maçom, e aí ele falou: tá sim. Aí ele falou assim: sério, não tem nada a ver não. Uma das exigências para ser maçom é ter uma religião. Isso aqui que o pastor falou. Mas você tem que ter uma religião, seja o que for, espírita, né, católico, seja o que for. E uma das religiões é o protestantismo. Aí eu falei assim: pois, mas não tem nada a ver não, Célio, tem nada a ver não. Tá, eu falei: tem.
A Bíblia vai dizer que nós somos cartas lidas e abertas para todas as pessoas. Como que um pastor, ele vai para uma reunião secreta e ninguém pode saber o que é que está acontecendo, o que ele está fazendo? Aí ele se calou na mesma hora, não teve palavra para falar, infelizmente. Como que eu, pastor, eu vou ter um dia secreto na minha vida para ir para um lugar onde ninguém sabe o que acontece, nem a minha esposa pode saber o que acontece lá dentro? Irmão, isso aí, se não for antibíblico, o que é antibíblico então? Né? Mas vamos lá, não é o assunto aqui. Vamos aí, ó. O que Darwin falou, né? A sobrevivência do mais forte. Olha a girafinha, ele falava, né, que a girafa ela não tinha pescoço comprido, mas por causa da árvore alta, ela de tanto ela se esforçar para ir lá para pegar aquela erva lá em cima lá, o pescoço com o passar do tempo foi crescendo. Irmão, é difícil, né? E tem gente que acredita nisso, né? Mas tá. Aí tem os tentilhões que eu falei aqui, irmãos, numa aula sobre bibliologia. Esses tentilhões aqui, olha, primeiro, essa primeira gravura aqui, ó. Essa primeira gravura aqui. Olha como é que era o bico deles. Com o passar do tempo, para eles colocar o bico dentro do buraco para pegar a comida, eles não conseguiam pegar por causa do bico que era muito, né, largo. E aí, com o passar do tempo, os tentilhões ficaram com o bico fino. Aí é evolução isso aí. É evolução. É a teoria e é teoria, viu, irmão? Teoria. Por aí vai. Então, muita gente não tem como acreditar nisso. Há pessoas que acreditam. Agora eu digo uma coisa, irmão: um crente, servo de Deus, fiel ao Senhor, que acredita que o homem não veio de Deus, mas veio de um girino, aí fica difícil, né, irmão? Eu acho que a pessoa está no lugar errado. Girino é porque de um sapinho, né? Que ele foi crescendo, virou lá na frente um macaco, e do macaco veio o homem. Aí, irmãos, né? Acredita quem quer nisso, né? Da mesma forma. Ou o macaco extinto. Ou o macaco extinto, mas não acontece. Não acontece, né? Materialismo. Materialismo, quando a gente fala de materialismo, a gente lembra de quê, irmão? De uma pessoa. O que é uma pessoa materialista hoje? É uma pessoa que é apegada às coisas dessa terra. Mas o materialismo, ela não é bem isso, né? Mas diz assim, ó, a matéria é a realidade última, tá? A única coisa existente, né? Ou seja, é quando uma pessoa troca as coisas da terra por Deus, né? E aí está ligado, o materialismo geralmente ele caminha de mão dada com o ateísmo, tá? Porque não tem lugar para Deus. O monismo, tá? É uma forma de panteísmo, parece muito com o panteísmo, tá? O termo monismo vem de monos, que significa único, ou seja, Deus e a natureza se fundem em uma só realidade. O grande problema está aqui, tá? Deus e a natureza, eles se fundem em uma só realidade, se tornam um. Aí da onde vem os maiores que pregam sobre isso aí é o hinduísmo, tá? É o hinduísmo. Nós temos também, irmãos, o panteísmo. O panteísmo é a crença filosófica também do hinduísmo, onde dizem que Deus é tudo e tudo é Deus, né? A própria humanidade formaria parte dessa suposta deidade. Irmãos, quando você vê um filme daquele ali, não estou dizendo se é errado, se é certo você assistir, não, irmão, tá? Vai da sua consciência, não é essa a questão, tá? Mas o Avatar é um filme que
prega muito sobre questão de panteísmo ali, e falando sobre essa questão da natureza em si e de deuses. E não é à toa ali que tem uma árvore ali, onde é uma árvore que dá vida para todas as pessoas, né? E alimenta, e faz isso, e faz aquilo, mas ali está falando, irmão, não é da árvore da vida não, não está falando da natureza não, ali está falando, né, de panteísmo mesmo, tá? A natureza é um Deus. E aí eles criaram o nome até da natureza, né? A mãe natureza, ela tem um nome, tem um nome, deram até um nome para ela aí. O nome a mãe a natureza tem um nome aí, ela, não sei, me deu um branco agora aqui. E por fim, irmãos, nós temos o politeísmo. O politeísmo também é muito fácil. O que é o politeísmo? É ter muitos deuses, né? Você adorar. E aí nós temos aí, irmãos, na Índia, né? O politeísmo ali é muito forte, a ponto de os ratos serem deuses. A vaca, irmãos, eles morrem de fome, muitas pessoas morrem de fome, e a vaca está lá, irmão, comendo, gorda, igual, né, uma cabaça mesmo, e eles morrendo de fome, porque eles não comem a vaca, porque a vaca é um deus. É normal lá você estar ali, bebendo um leite, né, e os ratos vindo e bebendo leite junto com as pessoas, normal, tá? Porque são deuses. A existência de Deus, terceiro ponto aqui, irmãos, duas coisas que provam a existência de Deus, e que está aí, irmãos, né? Queira o homem aceitar ou não. Primeiro é a intuição, tá? O ser humano, irmão, todo ser humano, ele é religioso por natureza. Quer ver um exemplo? Quem é que ensina o índio a adorar a um Deus superior, mesmo que não seja o Deus que nós servimos? Quem é que ensina? Eles lá, é a religião deles. Ninguém foi lá para ensinar, né? O Tupã, seja o que for lá, é o Deus deles. Então o ser humano em si, ele tem essa intuição de que existe um Deus, né? Outra coisa é a razão, né? O que é a razão? Razão é a faculdade humana de se observar a ordem do universo e aplicá-la aos seus pensamentos e atitudes. Eu preciso usar da razão para acreditar em Deus? Sim, eu preciso, tá? Agora, o que eu não posso é colocar a razão em primeiro lugar na minha vida, porque aí eu deixo de crer, eu deixo de usar o que muitas vezes aquilo que choca com a razão, que se chama fé, tá? A razão não pode estar acima da fé. A fé tem que sempre estar acima da razão. Tomás de Aquino, ele fez aí ele criou aí 3 jeitos da gente perceber que Deus existe, né? Nós não temos como falar de cada um aqui, mas temos a experiência do movimento. O que ele diz aí, irmão? Alguma coisa que se movimenta, tem uma outra para fazer ela se movimentar, tá? E isso não é coincidência, tá? Subordinação das causas. Alguma coisa que fez essa aqui movimentar, tem uma causa, para ela poder fazer aquilo, tá? E automaticamente, quem é que está por trás disso? Ele sempre falava, só pode ser Deus, tá? Contingência dos seres. Somente um ser que foi criado, ele pode ter sido criado por um outro. Mas aí a grande pergunta: quem criou o que criou todas as coisas? Ninguém. Não tem como. É uma pergunta que ninguém consegue responder, porque não tem resposta, tá? A graduação das perfeições transcendentais. Aí ele vai falar aí sobre essa questão, né, da perfeição em si, e ele termina dizendo a ordenação a um fim. Tudo que foi feito tem um propósito, tudo.
Quem é que ensina, irmãos, o cachorrinho a levantar as pernas e fazer o seu xixi? Ninguém fala assim, faz assim. Ninguém. A cachorra, né? A mãe dele ali não ensina, o ser humano não ensina, mas ele tem esse instinto, né? E agora, todas as coisas que foram criadas, irmãos, são criadas para um propósito. Tomás de Aquino falou, então Deus está por trás disso tudo, né? Vamos aí para os argumentos que confirmam a existência de Deus. O primeiro argumento é o cosmológico, está relacionado, irmãos, aos assuntos aqui de Tomás de Aquino, tá? O que diz o argumento cosmológico? Deus existe e é a causa primeira de todas as coisas, tá? Tudo começou a existir por causa de Deus. O argumento teleológico, tudo está ordenado a um fim por um ser inteligentíssimo, tá? Irmãos, só basta você olhar todas as coisas, né? A perfeição que há. Preste atenção, já foi feita uma pesquisa. Se a Terra ela se afastar do Sol poucos centímetros, irmãos, poucos centímetros, tá? A parte ali de cima, ou seja, a parte de cima vai ficar mais fria, mas aqui de baixo, quando for girando, vai acontecer, as pessoas vão morrer de frio, porque afastou pouquinho do Sol. Se a Terra chegar um pouquinho, o mesmo pouquinho, para cima, para perto do Sol, as pessoas vão morrer torradas por causa do Sol. Mas Deus, irmãos, Ele colocou tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Tudo funcionando, irmão. Né? Tudo girando da forma que tem que girar. Se um parar, acaba tudo. Mas não para, porque Deus deu uma ordem. E tem um salmo, né? O Salmo 119, eu creio que é o Salmo 119, mas está me vindo na mente aqui. Diz que, olha, Deus, Ele criou o mar e deu uma ordem para que ele não ultrapasse. Quando ultrapassa, irmão, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, né? Às vezes é um terremoto, às vezes é um maremoto, às vezes é um experimento em alto mar, com bomba atômica, tá? E ninguém fala, e aí a onda vem para cima, ou é por causa da natureza, mas irmãos, e aí ele diz assim, ó, tudo está no seu devido lugar. Deus deu uma ordem, né? O argumento ontológico também é a existência real. O argumento moral ou antropológico, o autor aqui ele vai falar, irmão, do computador. O computador ele tem a memória ROM, com O, ROM. O que é a memória ROM? É a memória que não aceita você colocar nada nela. Ela já está ali, você não tem como modificar ela. A outra memória é a memória RAM. A memória RAM você acrescenta algumas coisas que você quiser acrescentar nela, mas a memória ROM não. Nós somos do mesmo jeito, irmão. Há coisas na nossa vida que Deus colocou e não tem como mudar, mas há coisas na nossa vida em que Deus ele muda, tá? E tem também o argumento natural, ou seja, irmão, o Salmo 19 vai dizer que a natureza ela prega, a natureza ela diz, irmãos, que existe um Deus atrás de todas as coisas. Não tem como correr disso, irmão. Ainda que alguém olhe para o céu e diga não existe Deus, ele está falando disso aí, muitas vezes para se aparecer, muitas vezes como revolta e por aí vai. Mas irmãos, a própria natureza, e Romanos capítulo 1 vai dizer que o homem, quando ele chegar diante de Deus, ele vai chegar indesculpável diante de Deus.
Eu não sabia que o Senhor não existia. Deus vai falar: a natureza pregou para você que eu existia. Não tem desculpa, irmão. Lá não vai servir, lá não vai ter habeas corpus, né? Lá não vai ter STF, não, né? Lá não vai ter, irmão. Lá não tem como escapar. Lá é sem argumento, tá? E esses argumentos aí não tem. Agora vamos aí para o conhecimento de Deus. Irmãos, Deus, ele é cognoscível. O que é cognoscível? Ele se deixa, em muitos aspectos, ele se deixa conhecer. Há muita coisa de Deus, ele se deixa conhecer. A Bíblia tem vários e vários versículos que muitas coisas de Deus nós podemos conhecer. Mas ao mesmo tempo que Deus, ele é cognoscível, ele é incognoscível, ou seja, há muita coisa de Deus, irmão, e é muita coisa mesmo, que nós não podemos conhecer, por uma razão só: se Deus se deixar a conhecer 100%, ele deixa de ser Deus, por isso, tá? Então, irmãos, muita coisa de Deus nós não conhecemos, mas o apóstolo Paulo diz que como ele é, nós o veremos naquele dia, né? Aí, irmãos, nós vamos ser transformados, nós não vamos ter mais essa matéria aqui, nós vamos conhecer Deus do jeito que ele é. Hoje não, irmão. Hoje, um pouco que você conhece de Deus aqui, você sai às vezes carregado aqui dessa igreja, você sai, né, pensando que vai morrer, que vai acontecer algum problema com você, você vai explodir. Imagine, irmão, se a gente conhecesse Deus um pouco mais, a gente morreria na mesma hora, né? O milagre do cego? Ah, sim, da árvore, né? Exatamente. Simbolizado também a de Moisés, né? Moisés só para provar para a glória de Deus. Exatamente, né? Homem nenhum pode me ver, mas eu vou quebrar o teu galho. Eu vou te colocar aqui numa penha, numa fenda. Quando eu passar, eu vou colocar a mão. Quando eu passar, aí você vai me ver pelas costas. Quando o homem desceu, irmão, vendo Deus pelas costas, ele desceu flamejante lá, brilhando como o sol. Imagina se a gente vê mesmo Deus face a face, né? Mas uma coisa eu tenho aqui para te dizer: Deus nunca foi visto por ninguém. A Bíblia vai dizer: mas o Filho do Homem, ele se deu a conhecer, e ele está com a igreja, né? E ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, irmãos, nós não precisamos ver Jesus para crer nele, nós precisamos sentir a presença dele. Nós temos que sentir a presença, né, a glória dele, é isso que importa, né? Irmãos, Deus, ele tem atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Não tem aí no livro, mas eu fui buscar. Atributos, irmãos, primeiro atributos, né? Atributos são as particularidades ou qualidades e características que são próprias de alguém ou algo, né? Incomunicável, o que é isso? Que não pode ser comunicado, que não pode ser transferido, que não pode ser passado para uma outra pessoa. Então, irmãos, Deus, ele tem os seus atributos incomunicáveis, não tem como o homem ter, não tem, tá? E o primeiro dele que fala aqui é a perfeição. Perfeição. Ah, mas alguém vai dizer assim: Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição ali, irmão, não queria dizer a perfeição de Deus, não. É ter uma vida moderada, uma vida, né, de exemplo, e por aí vai, tá? Então essa perfeição aí não é a perfeição de Deus. Nenhum de nós aqui na terra vamos ter essa perfeição. Agora, quando nós recebemos um corpo glorioso, nós vamos ter um pouco dessa perfeição de Deus, um pouco, tá?
Espiritualidade, irmãos, né? Aqui, irmãos, está falando que Deus ele é espírito, mas aqui está dizendo, é como se dissesse que Deus ele é imperecível, tá? Ele não perece. É nesse sentido que é essa espiritualidade. Infinitude é uma grandeza inescrutável. Não tem como conhecer, não tem como medir a Deus. Não tem. Infinitude. E ele também tem um outro atributo que se chama eternidade. A Bíblia vai dizer: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha, irmão, de eternidade a eternidade já não tem fim. Olha o que o salmista está dizendo: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, irmãos, Deus ele é eterno porque ele não tem início e ele não tem fim, tá? E isso o homem não tem também. Então a eternidade denota que Deus ele é livre de toda distinção temporal, de passado, de futuro, não teve começo, nem terá fim, né? Olha aqui, não está aí na Bíblia dos irmãos, o tempo para o homem, no grego é cronos, da onde vem cronometrar, né? Cronologia, tá? Da onde vem cronos é o tempo do homem, mas o tempo de Deus é o kairos, tá? E aí tem um texto na Bíblia Sagrada que fala dos dois tempos, João 7, versículo 6, ainda não é chegado o meu kairos, o meu tempo. Aí ele vai dizer, mas o vosso cronos sempre está pronto. Vocês têm tempo para tudo, vocês têm relógio, eu não tenho relógio. O tempo para mim é outro tempo, tá? Um ano para mim é como 1000 anos, e 1000 anos para mim é como um dia, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então Deus ele não tem esse cronos, irmãos, tá? Outro texto aí também é Atos 1, versículo 7. Quando perguntaram, é nesse tempo que o Senhor vai, pergunta para Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar ao Estado de Israel, ao reino de Israel? Aí ele vai dizer, João 1, versículo 7, não vos pertence saber os cronos, tá? Os cronos, preste atenção, Deus também ele trabalha no cronos. Aí ele vai dizer, não vos pertence saber os tempos, os cronos, ou as épocas, kairos, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, irmãos, nós não podemos medir o nosso tempo com o tempo de Deus, tá? Deus também, ele não muda, tá? Ele é imutável. Aí entra um debate aqui que nós não teríamos tempo, mas é a questão do arrependimento de Deus. Deus ele se arrepende, irmão? Sim ou não? Sim, ele se arrepende, mas ele não se arrepende como o homem. E aqui nós temos duas palavras que não tem como a gente falar aqui: antropopatia e antropomorfismo. Antropopatia é você colocar alguns sentimentos em Deus para você entender ele, sentimentos que tem no homem para você poder entender a Deus, tá? Antropomorfismo aí já é diferente, são ações que Deus faz, né? Que nós jogamos para Deus, né? Que fala que ele mudou alguma coisa assim, né? Que o homem muda também, para a gente poder entender. Por que eu falo sobre isso, irmão? Uma vez nós chamamos um irmão para poder dar um estudo na igreja lá na 19 Norte, lá em Ceilândia, e ele estava dando um curso lá e falando sobre Deus. Ele falou assim: Deus ele não tem amor. Aí os irmãos, como é que é? Não, Deus não tem amor não. Aí o irmão, agora o senhor vai me provar, porque eu tenho 30 anos de crente e eu aprendi que Deus ele tem amor, o senhor vai me provar agora. Irmão, ele fez tentou mudar, tentou falar ali e não soube explicar isso aqui. Presta atenção, antropomorfismo e antropopatia é quando nós atribuímos
palavras a Deus, né? Mas quando nós estamos falando sobre arrependimento de Deus, não é o arrependimento. O arrependimento do homem é aquilo assim: olha, fiz uma burrada. Ei, mas eu fiz uma burrada. Ei, mas eu não devia ter feito isso, né? Ou seja, eu estou reconhecendo que eu sou uma pessoa falha. Deus pode fazer isso? Não. Quando Deus se arrepende, irmãos, é simplesmente o que eu coloquei ali, olha, voltar atrás do que ele ia fazer. É isso, tá? É voltar atrás. Tem na Bíblia isso aí? Tem. Jeremias 18, versículo 18. Depois os irmãos leiam lá. Deus falando assim: quando eu falar para uma nação, quando eu der uma ordem para uma nação se converter, e a nação se converter, eu me arrependerei do mal que eu tinha colocado, que eu ia fazer contra eles. Ou seja, eu voltei, se aquela nação aceitar a palavra e se converter, eu vou voltar atrás. É isso, irmão, tá? Não atribua arrependimento humano em Deus. Está entendido? Onipresença e imensidade. Nós já sabemos isso aqui, irmão. Onipresença. Deus está onde está todos os seres. Imensidade. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência. Deus conhece todas as coisas. Presciência. Deus conhece o fim antes que comece. Deus, ele já conhece o fim antes dele começar. Isso é presciência, tá? E a onipotência. Deus faz tudo o que ele quiser. Tem gente que pode fazer um engracejo para você um dia dizendo que ele pode fazer todas as coisas, ele tem poder para fazer todas as coisas, então ele pode criar uma pedra que ele não possa levantar? Alguém pode fazer essa pergunta para você, e como que você vai responder, irmão? Porque se ele não puder levantar aquela pedra, ele não é onipotente. Preste atenção, aqui diz, irmãos, que ele faz, o que quer dizer onipotência? Ele faz tudo o que ele quiser. Ou seja, ele não vai criar uma pedra, né? É lógico isso, irmãos, é lógico, não tem necessidade dele fazer isso, né? E as pessoas fazem isso aí para embananar a cabeça do crente, né? Atributos comunicáveis, isso aqui tudo, irmão, passa para o crente, tá? Deus tem, mas o crente tem que ter também: santidade, verdade, fidelidade, amor, bondade, misericórdia, graça, longanimidade. Olha que coisa aqui, irmão, que está aí no livro dos irmãos. Misericórdia, o que é misericórdia? Deus não me dá o que eu mereço, é misericórdia. Deus, é quando Deus não me dá o que eu mereço, é misericórdia. O que é graça? Deus me dá o que eu não mereço. E aí, longanimidade. Deus, ele é paciente para me dar misericórdia e graça. Todo dia, irmão, ele me dá misericórdia e ele me dá graça. Certamente que a misericórdia, né, como diz o Salmo, né, me acompanhará todos os dias da minha vida. É Deus usando de longanimidade, né? Deus, ele é justiça, ele quer que nós também andemos justificados, né? Ou seja, andemos em justiça. Deus, ele é sabedoria e ele dá sabedoria também. Vamos encerrar aqui. Os nomes de Deus, irmão, já foi falado aí na lição passada. Elohim é a pluralidade, tá? É Deus no plural. Essa palavra El aí, ela não tem nos escritos atuais, só tinham nos escritos antigos, tá? Deus, é a palavra Deus. Aí depois ela vem sempre acompanhando. Por exemplo, El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo. Adonai significa Senhor, mas preste atenção aqui, essa palavra aqui não é Senhor de o Senhor Célio, o Senhor Johnny, não, tá?
Aqui está, não é um tratamento, irmãos, mas aqui essa palavra, ela é usada somente para Deus como um modo soberano. Não tem como eu chamar ninguém aqui na terra de Senhor como Adonai, porque isso é atribuído apenas a Deus, tá? E nós temos aí os nomes compostos, né, irmãos? O Senhor se deu a conhecer, e na Bíblia Sagrada você vai encontrar Yavé Jiré, né? Yavé Rafá, e por aí vai. Por que vinha sempre com uma composição? Para mostrar uma atuação de Deus para aquele momento. Quando foi que ele usou Yavé Jiré? Quando Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício, tá? Isso mostrando as ações de Deus junto com o seu nome, o nome do Deus Todo-Poderoso, tá? Aí nós falamos sobre o tetragrama aqui, né? O tetragrama YHWH, grafado geralmente como Yavé, né? Com V, ou Yavé com W, como já vimos, é o nome pessoal do Deus de Israel, que em nossas versões aparece como Jeová, Javé ou Senhor. Preste atenção aqui, eu já estou encerrando. A palavra Yavé, o tetragrama aqui, aquilo que eu estava falando na última aula aqui, para evitar a pronúncia desse nome, para não infringir o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, os escribas, eles pegaram a palavra Adonai, que significa Senhor soberano, e eles tiraram as vogais dessa palavra, e eles colocaram no meio desse tetragrama, e aí a palavra ficou mais ou menos Jeová, tá? Ou Iavé, tá? Numa portuguesado, Jeová, né? Mais assim, mais a portuguesa. Mas como, mesmo colocando Iavé, colocando essas vogais, eles começaram a falar, eles começaram a usar o nome de Deus da mesma forma. É por isso que eles tiraram esse nome e colocaram, todas as vezes que aparecia o nome Yavé ou tetragrama, aparecia agora a palavra Adonai. Por que eu falo e eu volto a tocar nesse assunto, irmão? Porque tem um grupo de pessoas aí que fica andando de porta em porta aí, e eles dizem que nós tiramos o nome de Deus, o nome Jeová da Bíblia, e colocamos Senhor. Não foi a FADEV não, irmão. Não foi a FADEV, não foi a Assembleia de Deus, foi os escribas judeus que fizeram isso, simplesmente para não ficar repetindo o nome de Deus. Amém?